A maioria de nós entrega o controle da própria mente para os outros sem perceber. É quando alguém faz um comentário maldoso e você perde o dia inteiro remoendo aquilo. É quando um olhar atravessado te irrita mais do que deveria. É quando uma crítica, uma rejeição ou até mesmo uma piadinha sem importância conseguem transformar sua paz em um campo de batalha. Se você parar para pensar, vai perceber que na maior parte do tempo, suas emoções não estão nas suas mãos. Estão nas mãos de quem cruza seu caminho. E isso é perigoso, porque significa que qualquer pessoa, consciente ou não, pode manipular a sua vida. Basta alguém apertar o botão certo, a crítica, o desprezo, a provocação, e pronto, sua mente se curva, seu humor despenca, sua paz evapora. Você vira refém do que acontece fora de você. Mas e se fosse possível desligar esses botões? E se fosse possível aprender a manter a calma, a clareza e a força mesmo quando o mundo lá fora tenta te empurrar para baixo? A verdade é que isso é possível, e é exatamente sobre isso que vamos conversar aqui. Imagine por um instante que a sua mente é como uma fortaleza. Uma fortaleza pode ser invadida facilmente se os portões estiverem sempre abertos. E é isso que acontece com muitas pessoas. Deixam os portões da alma escancarados, permitindo que qualquer um entre, deposite suas frustrações, espalhe sua raiva, suas opiniões tóxicas. Depois, não entendem por que vivem sobrecarregadas, irritadas ou sem energia. Mas uma fortaleza de verdade tem muralhas sólidas. Não significa que nada entra. Significa que só entra o que você permite. Você escolhe quais vozes têm poder dentro de você. Você decide o que merece ou não espaço no seu coração. É aqui que começa a verdadeira liberdade emocional. No momento em que você entende que ninguém tem o poder de controlar você sem o seu consentimento. Ninguém. Sim, talvez você esteja pensando, mas é impossível não se afetar com o que os outros dizem. E você tem razão. Não se trata de virar uma pedra, de fingir que nada dói ou de se tornar indiferente ao mundo. Se trata de aprender a filtrar, de ter consciência do que realmente merece a sua energia. Pense, quantas vezes você já perdeu o sono por causa de uma frase dita em um momento de raiva? Quantas vezes deixou de aproveitar o presente porque estava ocupado demais pensando no que alguém falou de você? A vida é curta demais para viver de empréstimo emocional, dependendo do humor e das opiniões dos outros para encontrar paz. Quando você entrega o seu estado emocional nas mãos alheias, você se torna prisioneiro. Mas quando você recupera esse controle, quando percebe que só você pode decidir como reagir, aí sim começa a viver de verdade. E como se faz isso? Primeiro, cultivando a consciência. Não dá para se libertar de algo que você não percebe. Da próxima vez que alguém disser algo que te irrita, não reaja de imediato. Respire. Observe o que está acontecendo dentro de você. Pergunte-se: por que isso me atingiu tanto? O que dentro de mim permitiu que essa palavra tivesse tanto peso? Esse simples ato de observar já é uma revolução, porque nesse instante você deixa de ser um fantoche e começa a se tornar protagonista. Outro ponto essencial: lembre-se de que a opinião dos outros fala muito mais sobre eles do que sobre você. A pessoa que critica, geralmente, está projetando as próprias inseguranças. O que ela diz sobre você, na maioria das vezes, é apenas um reflexo do que ela carrega por dentro. Se você absorve isso sem filtro, está aceitando carregar um fardo que nunca foi seu. É como se alguém passasse o lixo da casa para a sua porta. Você não tem obrigação de recolher esse lixo. Você pode olhar, perceber e simplesmente não abrir espaço. Mas existe uma armadilha aqui: a necessidade de aprovação. Essa talvez seja a corrente mais pesada que nos prende às mãos dos outros.
Enquanto você buscar validação constante, enquanto depender do elogio ou da aceitação para se sentir bem, você continuará vulnerável às críticas e rejeições. E verdadeira liberdade nasce quando você entende que não precisa ser aceito por todos para ter valor. Que o seu valor não está nas palavras alheias, mas naquilo que você constrói internamente. Quando essa chave vira, algo muda para sempre. Os ataques não somem, mas perdem força. Porque você já não precisa mais provar nada para ninguém. E é nesse ponto que a fortaleza se ergue, que as muralhas se firmam. Não porque você se fecha para o mundo, mas porque finalmente descobriu o poder de escolher. Você já percebeu como algumas pessoas parecem intocáveis? Elas podem ser criticadas, zombadas, mal interpretadas, e ainda assim seguem firmes, centradas, quase inabaláveis. Não é que elas não sintam nada, é que aprenderam a não dar poder ao que não merece. Aprenderam a selecionar as batalhas que valem a pena. Essa é a arte de não permitir que os outros controlem suas emoções. É como aprender a dirigir o próprio barco em meio à tempestade. O mar continua agitado, as ondas continuam batendo, mas você tem firmeza no leme. Você não se deixa arrastar para qualquer direção. Você sabe para onde está indo. E aqui vai um convite. Reflita sobre quantas vezes, só nesta semana, você deixou alguém roubar a sua paz. E pergunte-se, será que valeu a pena? Será que aquela discussão, aquele comentário, aquela provocação realmente mereciam tanto espaço dentro de você? Se a resposta for não, e provavelmente é, então você já tem o primeiro passo. O passo de reconhecer que pode escolher diferente. No final, tudo se resume a uma verdade simples, mas poderosa. Ninguém pode controlar suas emoções sem a sua permissão. Ninguém. E essa permissão pode ser retirada hoje mesmo. Mas talvez você esteja pensando, tá, mas e quando a crítica vem justamente de quem eu mais amo? E quando não é um desconhecido no trânsito ou um colega de trabalho, mas sim alguém da minha família, alguém que convive comigo todos os dias? É nesse momento que a teoria encontra a vida real e que a disciplina emocional é colocada à prova. Porque é fácil manter a calma diante de um estranho que você nunca mais vai ver. Difícil é manter a serenidade diante daquela pessoa que conhece suas fraquezas, que sabe exatamente quais botões apertar. E aqui está um dos maiores segredos. Quem mais pode nos ferir emocionalmente também é quem mais pode nos ensinar sobre o quanto ainda precisamos crescer interiormente. Imagina o seguinte: você está numa sala escura e alguém acende uma lanterna diretamente nos seus olhos. A primeira reação é se incomodar, querer desviar, até sentir raiva daquele feixe de luz que te expôs ao desconforto. Mas, se você mudar a perspectiva, percebe que aquela luz também revelou onde você ainda estava cego. Assim são as pessoas que nos provocam. Elas são lanternas, muitas vezes incômodas, que mostram onde ainda estamos vulneráveis. O problema é que a maioria de nós reage exatamente como crianças emocionais, devolvendo na mesma moeda, gritando, acusando, brigando. Mas a verdadeira liberdade começa quando você entende que pode escolher responder de outra forma. Quando você percebe que, na maioria das vezes, não é a pessoa que te controla, é você que entrega esse controle de bandeja. Pare por um instante e pense. Quantas vezes você já perdeu horas, dias, até semanas, remoendo uma palavra atravessada que ouviu? Quantos momentos preciosos da sua vida foram consumidos pela energia de alguém que nem lembrava mais do que disse? Isso é dar poder. Isso é deixar que alguém alugue um espaço dentro de você sem pagar aluguel. E aqui está o primeiro exercício prático que quero compartilhar. Sempre que sentir que alguém te feriu com palavras, antes de reagir, respire fundo e faça uma pergunta para si mesmo. Isso é realmente sobre mim ou sobre a visão que essa pessoa tem da vida? 9 em cada 10 vezes, você vai perceber que não tinha nada a ver com você.
Era apenas o reflexo da raiva, da frustração, da dor que o outro carrega. E se não é sobre você, por que deixar que invada a sua paz? Mas eu sei, é mais fácil falar do que fazer. É por isso que precisamos de disciplina, da mesma forma que treinamos músculos na academia. Emoções também precisam ser treinadas. Ninguém nasce sabendo controlar a si mesmo. É na repetição diária, nos pequenos desafios, que aprendemos a criar a blindagem interior. E se você quer realmente evoluir, vou te propor um desafio agora. Escolha ainda hoje uma situação que normalmente te tiraria do sério. Pode ser o motorista que fecha você no trânsito, o caixa lento do supermercado ou até aquele comentário maldoso nas redes sociais. Mas em vez de reagir da forma automática, apenas observe, respire. Sorria por dentro como quem pensa, eu não vou dar esse poder a você. Esse pequeno gesto é revolucionário, porque cada vez que você se nega a entregar seu controle, você cresce, você se fortalece, você prova a si mesmo que é maior do que os impulsos. E talvez você se surpreenda, muitas vezes o silêncio é a resposta mais poderosa. Porque o silêncio incomoda mais do que qualquer palavra. Ele desarma, desconcerta, confunde. Mas, acima de tudo, ele protege sua energia. Agora me diga, não seria incrível viver sem carregar essa prisão invisível de ser refém do que os outros dizem? Se você sente que isso faz sentido, já deixa um "eu escolho minha paz" nos comentários, porque isso não é só uma frase, é uma decisão de vida. Chegamos ao ponto mais importante de tudo isso. Entender que ninguém pode controlar suas emoções sem a sua permissão. Pode até parecer duro ouvir isso, mas a verdade é que, quando você se irrita, quando você explode, quando você perde o controle, não foi o outro que te fez perder, foi você que entregou o controle. É como se cada emoção fosse um volante. Imagine você dirigindo o carro da sua vida. Alguém buzina atrás, alguém te fecha na pista. E você, sem perceber, entrega o volante na mão dessa pessoa. A partir dali, quem guia é ela. E onde você vai parar? No caos, no estresse, no arrependimento. Agora, imagine o contrário. Alguém te provoca, mas você mantém firme as mãos no volante. Você olha para frente, segue no seu ritmo, não deixa que o barulho externo mude o rumo da sua viagem. Esse é o verdadeiro poder. Continuar dirigindo independentemente do que acontece ao redor. E olha, não confunda isso com fraqueza. Evitar que os outros controlem suas emoções não significa ser passivo, aceitar tudo calado, virar um robô sem sentimentos. Muito pelo contrário. Significa ter consciência de quando agir e de quando é mais inteligente simplesmente não reagir. A diferença está em escolher a sua resposta, em vez de ser arrastado pela reação automática. Lembra daquela frase famosa? Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço reside a nossa liberdade. Esse espaço é o lugar onde você escolhe quem realmente manda em você, os outros ou você mesmo. E talvez você ainda se pergunte, mas como eu vou treinar isso na prática? Eu te digo, comece pelo simples. Um comentário maldoso nas redes? Respire antes de responder. Um olhar atravessado no trabalho. Não crie histórias na sua cabeça, apenas siga adiante. Uma palavra dura da família? Em vez de reagir com outra, pergunte calmamente o que você realmente quis dizer com isso. Cada vez que você age assim, você se fortalece. Você deixa de ser jogado para lá e para cá como uma folha ao vento e passa a ser como uma árvore com raízes firmes. O vento vem, sopra forte, mas não te derruba. Agora eu quero que você imagine como seria sua vida se você realmente aplicasse isso todos os dias. Menos estresse, menos desgaste, mais paz, mais tempo para o que realmente importa. E principalmente a sensação de que você é dono de si mesmo. Se isso ressoou com você, já deixa o seu like agora mesmo, porque esse simples gesto mostra para o algoritmo que este vídeo tem valor e precisa chegar a mais pessoas. E comenta aí embaixo,
Eu escolho ser dono das minhas emoções. Essa frase não é só um comentário, é uma declaração pública do caminho que você escolheu. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal A Virtude Invisível, faz isso agora. Porque aqui nós não estamos apenas consumindo conteúdo. Nós estamos construindo juntos uma comunidade de pessoas que buscam algo maior, que querem evoluir e viver com mais consciência. Então, fica aqui o meu convite. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez seja um amigo que está sempre estressado, um familiar que se deixa levar pela raiva, ou até mesmo aquela pessoa que nunca percebeu o quanto entrega seu poder aos outros. E lembre-se sempre, sua paz é seu bem mais precioso. Não entregue de bandeja para ninguém. Nos vemos no próximo vídeo.